Está no ar o Produtor Quer Saber, que hoje vai falar a respeito da qualidade dos alimentos. Como levar um bom alimento para a mesa do consumidor brasileiro e também de todo o mundo. E é por isso que eu converso agora com o pesquisador da Embrapa, Marcos Botton. Ele que é especialista em entomologia. Marcos, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um privilégio, uma honra. Marcos, vamos começar falando então dos desafios para a produção de frutas, de hortaliças em geral, nas diferentes regiões do Brasil. Afinal de contas, nosso país tem uma grandeza continental. Quais são os desafios para cada clima, para cada região? Bom, um comentário inicial para os ouvintes que não me conhecem, assim, eu sou um entomologista, né? O que é um entomologista? É aquele profissional que trabalha com a parte de manejo de insetos. Então, o meu trabalho hoje como pesquisador é fazer com que a gente consiga controlar ou minimizar o prejuízo desses competidores, porque os insetos são grandes competidores, na verdade, com o ser humano. Eu sempre brinco, né? A dona de casa deve conhecer isso, ou quem está me ouvindo deve conhecer o dia que você pega e dá uma dentada num fruto de pêssego e encontra meia larva lá dentro, né? Ou numa goiaba, que ou numa goiaba, que é muito comum, né? Ou seja, não tem problema nenhum a meia larva que você consumiu, porque é pura proteína. Mas, em outras palavras, nós perdemos um fruto que podia ser destinado à alimentação humana. Então, bem indo ao encontro da tua pergunta, André, é justamente isso. Em todas as regiões produtoras do Brasil hoje, que produzem frutas e hortaliças, que é a minha área praticamente, nós temos nossos desafios, não é? A gente tem desafio de clima, por exemplo, eu venho da região sul, agora mesmo eu vim de lá, de ontem para hoje, nós tivemos, por exemplo, um ciclone, chuva de pedra. Então, vários produtores estão em início de safra, imagina uma chuva de granizo, você acaba perdendo uma safra por causa de uma chuva de pedra. Nós temos situações também que o excesso de chuva ocasiona doenças nas plantas. A gente sabe que a alta umidade acaba apodrecendo os frutos também, não é? Então, somente para citar alguns exemplos pontuais e, como consequência disso, nós também temos as pragas e as doenças que ocorrem, não é? Se estima que em pomares que você não faz tratamento, né, contra pragas e doenças, você tem determinadas frutas que você perde 100% da produção, não é? Então, você imagina escalonar isso no Brasil inteiro, os desafios que o produtor tem para produzir. Um parêntese bem pontual, né? A gente tem que lembrar isso, né? A gente está falando para produtores também, para público urbano, é assim, eu trabalho numa empresa pública, né? Eu sou servidor público da Embrapa. No final do mês, o meu salário chega, né? Todo final do mês entra na minha conta, meu contra-cheque, meu salário. Choveu, chuva ou faça sol. O nosso agricultor brasileiro, que muitas vezes a gente esquece, quando a gente está na praia, né, tomando água de coco, ele está lá tendo que dar um jeito de produzir, não é? Por quê? Porque se ele não produz, ele não tem renda, se ele não tem renda, ele não paga as contas deles, né? Então, às vezes, a gente não percebe que aquele produto que a gente tem no supermercado, que está lá no dia a dia, tem todo um desafio, todo um processo para chegar na nossa mesa a um dos custos mais acessíveis que nós temos. Agora, você tinha destacado aí que muitas vezes o inseto, que é a sua área, ele chega a ser até natural também do produto, mas é preciso combatê-lo mesmo assim, porque ele causa um efeito de desvalorizar o produto, né? Um pouco de brincadeira agora também, não vamos falar assim, existe uma linha da entomologia que se chama entomofagia, que é o quê? Que é o consumo de insetos, né? Se vocês forem ver, alguns países da Ásia principalmente, o consumo de insetos é uma coisa normal. Não com a fruta, é o né? nosso caso, não é o nosso caso. A gente quer consumir a fruta, que é o que nós desejamos como fonte de saúde, né? Perfeito. Agora, em relação aos produtos fitossanitários, que é como você costuma chamar, acha melhor também, os chamados defensivos, como a população em geral conhece, né? Como é que eles podem atuar para tornar todas essas regiões produtivas e tornar o Brasil também um pomar, como você já havia destacado? Bom, eu comentei anteriormente, na verdade, que assim, o meu trabalho é como pesquisador. Qual é o nosso desafio? É você pegar e usar as melhores ferramentas possíveis para você evitar que as pragas causem dano nas plantações. Nós temos diferentes estratégias de controle, né? A gente tem controle biológico, cultural, mecânico, mas nós também precisamos das ferramentas dos defensivos fitossanitários, que são os produtos químicos, né? Então a gente sempre brinca, fazendo um paralelo com a parte médica, por exemplo. Eu tenho segurança que você pode ir no médico homeopata, tu pode ir no médico naturalista, mas chega um momento que você vai ter que tomar uma decisão e fazer interferência com um remédio. Não é? A gente fala, o que é um remédio, um medicamento? É o nome que é dado para uma substância química que vai te fazer bem, na verdade, vai cuidar da tua saúde. Nós, como profissionais da área de fitossanidade, também dependemos dos produtos fitossanitários para fazer o controle de pragas, não é? Então, são eles hoje que vão nos permitir produzir essa fruta, né, ou uma hortaliça, sem danos. Porque a gente sabe que uma fruta com dano, ela é uma fruta que vai para o lixo, ela é descartada. Perfeito. Agora você fez a importante comparação com os remédios, até mesmo na saúde humana, e que muitas vezes apresentam efeitos colaterais. No caso dos produtos fitossanitários, é possível lidar
com essas consequências de uma forma mais saudável para o meio ambiente também? Como? Bom, a minha opinião como um profissional da área, eu entendo o seguinte, o ideal seria nós produzirmos, não tomarmos remédio, não é? O ideal, esse seria o nosso ideal. No entanto, são decisões que a gente precisa tomar no dia a dia. Hoje nós temos pomares, na verdade, muitas vezes em grandes áreas, não é? Áreas que são contínuas, e nesse momento nós vamos fazer o uso de ferramentas. Aí cabe ao profissional, seja eu como um pesquisador, ou seja o engenheiro agrônomo ou o técnico que está na propriedade, usar a melhor ferramenta para aquela situação, não é? E tomando todos os cuidados possíveis. Eu sempre digo o seguinte, na verdade, quando você fazer o uso de uma ferramenta química, o profissional tem que ter conhecimento do que ele está fazendo, não é? Então ele tem que ter uma boa prática para aplicar, ele tem que ter uma calibração no pulverizador, ele tem que respeitar as carências. O que significa? Todo produto que é utilizado, não é, numa lavoura ou numa área de um pomar, que é o caso que a gente está comentando aqui, você faz um tratamento e existe um período de carência. O que significa isso? Um tempo que você precisa deixar antes da colheita, antes de fazer o consumo, que não vai te causar prejuízo para a tua saúde. Perfeito. Agora, tratando não só do produtor também, mas de todas as pessoas que consomem o alimento, que é a população toda. Atualmente nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, a previsão é que em 2050 a gente chega a 9 bilhões. Seria possível alimentar toda essa população sem o uso dos produtos fitossanitários? Qual que é a avaliação sua, Bom, Marcos? a minha avaliação não é só a minha, ela é global, né? Você vai produzir alimentos com o uso de substâncias químicas, é o que a gente sempre discute. Assim, eu não vejo maneira de nós conseguirmos produzir isso de uma forma sem usar substâncias químicas, né? Então eu tenho discutido muito isso com muitas pessoas. Nós temos, por exemplo, a produção orgânica que utiliza outras técnicas de controle, mas de maneira geral, o que significa? Ele acaba sendo um produto premium, vamos chamar assim. O que é um produto premium? Por quê? Tu perde mais na produção. Em muitas situações você tem que gastar muito mais mão de obra, né? E você produz menos por unidade diária. E por isso que o produto é mais caro. E também. por isso que o produto é mais caro. Então, assim, não é que você não deva deixar de consumir produtos orgânicos. A dificuldade é que se nós escalássemos isso para atender essa demanda crescente, nós temos que aumentar muito mais a área cultivada, por exemplo. E, consequentemente, nós não temos tanta área disponível em vários países para você fazer isso. Tanto que, mundialmente, os principais países produtores do mundo hoje, os principais países, a produção orgânica se situa entre 2% a 10%, sendo considerado um nicho de mercado, né? Os demais, o alimento que a gente consome no dia a dia, que você, que está me ouvindo agora aqui, no dia a dia, todo ele é produzido de forma convencional com o uso de substâncias químicas. Perfeito. Agora, mesmo com as vantagens das substâncias químicas que você destacou aqui, por que o Brasil ainda enfrenta uma certa resistência, por exemplo, na hora de fazer um novo registro de um novo produto químico, de um novo produto fitossanitário? Eu vou te responder, na verdade, assim, de várias maneiras. A primeira, ela é muito simples, assim. Nós temos um problema sério, inicialmente, de comunicação. Vamos começar por uma outra parte aqui. O que é esse problema de comunicação? Nós chamamos, né, todo o produto fitossanitário como veneno. Não é? Não sei se você já ouviu falar isso na cidade, eu estou comendo veneno. Agrotóxico. Eu estou comendo agrotóxico, não é? Então esse é o primeiro, na minha opinião, que nós devemos desmistificar a nossa sociedade, não é? Por quê? Porque a gente sempre diz assim, um veneno, ele depende da dose que você está consumindo, tá claro? Então a gente se brinca assim, o sal, se eu consumir em excesso, vai ser um veneno. O açúcar em excesso é um veneno. Tudo em excesso é um veneno, não é? Então o primeiro conceito que eu sempre digo é assim, a diferença entre o veneno e o remédio significa dose. Esse é o primeiro ponto, número 1. Mas por que surgiu esse conceito que a nossa comida está contaminada, está envenenada? Foi principalmente com as frutas e as hortaliças. Porque nós começamos a divulgar resultados para a sociedade que as frutas e hortaliças estavam todas contaminadas. Quem nunca viu do morango, né? Quem viu alguma época até da uva, que é uma cultura que eu trabalho, está tudo envenenado. Você sabe por que, André, que surgiu esse conceito, né? Porque eu vou fazer uma pergunta muito simples para o ouvinte agora aqui. Vamos imaginar que nós somos a indústria química agora, tá? Nós aqui estamos juntos, estamos conversando e temos um novo inseticida, tá? Para lançar no mercado. Esse inseticida foi testado anteriormente quanto se ele é carcinogênico ou não, se ele é teratogênico, causa deformações. Está provado que esse inseticida não causa esses problemas, porque senão nem iria para o mercado. Porque se um produto for carcinogênico ou se for teratogênico, ele nem vai para o mercado, ele é abandonado antes, né? Mas vamos imaginar que nós temos essa substância química agora e nós temos soja, algodão e morango para autorizar esse produto. Quais você acha que seriam as culturas onde é que nós iríamos autorizar, registrar? Nós vamos registrar para soja, para algodão ou para morango? Provavelmente para soja. E por quê? Por conta das exportações. Por causa do mercado. Nós temos aí, o número atual não tem, mas é mais de 30 milhões de hectares de soja. No entanto, morango nós temos aí entre 4 e 5 mil hectares, depende muito da safra que você tem lá. Então, o que aconteceu? Essas culturas que são as frutas e hortaliças são produzidas por grandes ou por pequenos produtores?
grandes ou pequenos produtores que são de frutas e hortaliças hoje nesse país. Pequenos, a maioria, né? A maioria são produtores familiares. Produtores familiares. Então, o que acontece? Há um desinteresse comercial, muitas vezes, da indústria de fazer registro para essas culturas. Bom, se o produto não está autorizado para um morango, por exemplo, e o produtor utiliza, não é? Acaba sendo um produto que a gente chama proibido. Sendo proibido, a pessoa diz, não, está envenenado esse produto. Faz sentido esse comentário inicial, André? Então, assim, o que está acontecendo? Infelizmente, e eu vou repetir aqui, infelizmente, o Brasil hoje colocou boa parte da nossa agricultura familiar numa ilegalidade involuntária, não é? Esse produtor precisa produzir, precisa colocar frutas e hortaliças na nossa mesa, no nosso dia a dia, e ele precisa usar algumas substâncias que não estão autorizadas. Quando ele usa uma substância não autorizada, ele fica rotulado como um produtor que está envenenando a nossa sociedade. Justamente a fruta e a hortaliça que nos trazem saúde, nós estamos vendendo um conceito de que ela está contaminada. E eu sempre brinco, uma coisa muito simples. Bom, se nós não produzimos no Brasil, nós vamos comprar da onde a nossa fruta? André, de onde é que tu acha que a gente vai comprar a nossa fruta? Do exterior, não é verdade? Do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos. Eles não usam produtos químicos lá. E tem mais facilidade para registrar do que aqui? E eles têm muito mais facilidade para registrar. E essa é uma outra provocação que eu sempre faço. Né? Assim, ó, é muito simples. Eu pego todas as culturas do Brasil e eu trabalho com isso. Então, vamos pegar assim, ó, o pêssego do Brasil. Eu tenho X produtos. Vamos pegar a grade de produtos que os americanos têm para produzir nos Estados Unidos. Eles têm uma grade 3 vezes maior de substâncias para trabalhar. Entende? Então, eu só quero fazer esse comentário. Por quê? Porque é uma preocupação, né, do setor produtivo, principalmente de frutas e hortaliças, que de alguma forma nós vamos ter que resolver essa equação. Nós precisamos resolver isso aí. Esse é o problema de saúde pública hoje. Por quê? Porque se o consumidor acha que a fruta e hortaliça está envenenada, o que ele vai comer? Ele vai passar a comer um monte de coisas industrializadas, a bolachinha recheada com isso, aquela outra substância lá, achando que aquilo está seguro. E deixa de consumir uma fruta e uma hortaliça que seria uma fonte de saúde para ele. Então nós temos duas situações. Nós precisamos reduzir a fila do SUS hoje, não é? Como é que a gente reduz a fila do SUS hoje? Nós estamos com um problema de obesidade, não é isso que está acontecendo? Como é que eu posso reduzir a obesidade na sociedade? Aumentando o consumo de frutas e hortaliças. E, por um outro lado, como é que eu posso aumentar essa produção de frutas e hortaliças a um custo compatível? Dando condições para que esse nosso produtor produza um alimento de qualidade e a um custo acessível. Em larga escala. Em larga escala. E hoje esse produtor está sendo condenado, infelizmente. Perfeito. Marcos, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência voltaremos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje conversa com o Marcos Botton, que é pesquisador da Embrapa e é também entomologista. Voltamos já.